Olá, tudo bem? Como vocês sabem, cirurgia da face é uma grande paixão, uma das minhas especialidades, mas eu queria, com você, discutir um assunto sério em relação à realização dessas cirurgias, facelift e o necklift ou a cervicoplastia estruturada, que é uma cirurgia que nós já discutimos aqui no canal. Eu posso fazer um procedimento estético antes de uma cirurgia da face? Isso vai trazer algum impacto na realização e também no resultado da minha cirurgia? A resposta é sim para ambas as perguntas. A primeira delas, é óbvio que os procedimentos cosmiátricos, os preenchedores, os fios de sustentação, os procedimentos de bioestimulação, os procedimentos com tecnologias, Ultraformer, Ultera, todas essas marcas, isso hoje faz parte da rotina dos tratamentos para evitar o envelhecimento facial. Então, claro que isso é a praxe e a gente, inclusive, não só indica, realiza e é entusiasta dessa situação. Mas, de fato, a gente sabe na prática e hoje cada vez mais com os nossos conhecimentos de anatomia e principalmente pelas técnicas profundas, ou seja, onde a gente vai fazer aquele envelhecimento mais natural do ponto de vista cirúrgico, a gente vê que tudo isso pode trazer um certo impacto. Lá no passado, se usava metacril, silicone, procedimentos com preenchedores permanentes e que a gente já sabia que isso poderia ter consequências não só no paciente naquele momento, mas a longo prazo. O silicone migrava, o metacril podia dar processos inflamatórios crônicos, então essas substâncias hoje elas são evitadas, elas são proscritas. Os fios de polipropileno, ou fios russo, como eram chamados no passado, são fios de um material permanente, que é inclusive utilizado em suturas cirúrgicas, e infelizmente eles eram utilizados até por pessoas não especialistas, como cirurgiões plásticos e dermatologistas. E às vezes eles podiam estar próximos de estruturas nobres, que poderiam inclusive trazer consequências de lesões nervosas, que é uma coisa muito importante. Atualmente, o ultrassom microfocado e os bioestimuladores são muito utilizados para melhorar o retesamento das estruturas profundas e mesmo da pele. Só que isso, quando a gente faz a cirurgia, a gente vê que traz consequências. Então, eu não estou aqui dizendo que você não deve realizar esses procedimentos, mas eu estou aqui afirmando, pela experiência que a gente tem cirúrgica, de que isso vai trazer algum tipo de dano profundo e que pode repercutir, dependendo de cada situação, no resultado da sua cirurgia. Como, por exemplo, na área que a gente chama terço médio, quando a gente vai fazer essa cirurgia e profundamente a gente vai acessar ligamentos, estruturas profundas, os bioestimuladores muitas vezes eles estão colocados nessa área e eles levam uma certa fibrose. No pescoço é bastante comum a gente ver o efeito dessas tecnologias de ultrassom microfocado levando a uma atrofia da gordura que fica entre a pele e o músculo superficial chamado platisma. E até eu já vi isso em cirurgias, situações onde o próprio músculo acaba ficando até mais delgado, ou seja, mais fininho. E isso, quando a gente vai fazer a cirurgia, muitas vezes a gente vai reposicionar o músculo, isso pode fazer com que o seu músculo, inclusive, perca essa sustentação. Eu mesmo já tive situações como essa e a gente tem que, então, mudar a técnica por conta dessas, entre aspas, sequelas que vão acontecer em consequência ao tratamento anterior. É muito importante que você conheça o que você está realizando. Eu pergunto para as minhas pacientes, para os meus pacientes, o que eles já realizaram. E às vezes dizem assim, já fui no meu médico que cuida da minha pele e ele faz lá os tratamentos, eu até estava satisfeito, mas agora chegou o momento de fazer uma cirurgia da face. Saiba, anote o nome dessas tecnologias, desses produtos que foram utilizados. Por quê? Porque isso vai ajudar muito o cirurgião que vai te operar a fazer um planejamento adequado e ao mesmo tempo oferecer um melhor resultado para cada caso. Agora, uma coisa que é muito importante, hoje a gente tem não médicos realizando procedimentos estéticos faciais, notadamente os preenchedores, e tem até alguns fazendo procedimentos cirúrgicos.
fique atento. Não é a mesma formação, não é o mesmo conhecimento anatômico. Não são pessoas que têm o treinamento semelhante a um cirurgião plástico para poder entender o que possa acontecer em relação ao envelhecimento ao longo prazo. Então, é um conselho e um aviso. É fundamental você não só certificar as credenciais, mas entender que não é porque hoje existe uma questão regulatória que permite que outros profissionais não médicos façam procedimentos que você, de fato, vai ter segurança em relação a isso. Esse é um canal onde predomina a verdade, a ética e a melhor evidência científica. Eu tenho um prazer e privilégio de tê-lo conosco, sempre às terças-feiras, mas para que você continue recebendo informações, não esqueça, acione as notificações, aquele ícone do sininho e faça perguntas. Eu, toda a equipe, estaremos aqui a postos para respondê-las. Um grande abraço.